Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos do Apocalipse. Hoje iremos falar sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Vamos lá entender um pouco mais sobre isso? Então, na semana passada, vimos sobre o pré-milenismo histórico. Antes de vir o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico era muito reconhecido por muitos teólogos e por muitas igrejas, principalmente aqui brasileiras. Então, logo depois que vem o pré-milenismo dispensacionalista, principalmente com o movimento pentecostal, o pré-milenismo histórico deixou de ser uma visão do milênio muito utilizada, uma visão ali muito seguida por muitos cristãos. E hoje, uma das visões do milênio que é mais seguida por cristãos é o pré-milenismo dispensacionalista, justamente pelo fato dele ser uma visão que a maioria da igreja pentecostal segue. E hoje, no mundo e no Brasil, a maioria dos cristãos são de tradição pentecostal. Então, a maioria dos cristãos pentecostais vão acreditar nessa visão. Então, a maioria dos cristãos vão acreditar também nessa visão que é o pré-milenismo dispensacionalista. Essa visão também ficou muito famosa, muito através ali dos filmes e dos livros do Tim LaHaye, que foram ali fundados e foram criados ali na década de 2000. Então, o Tim LaHaye, né, que criou o livro Deixados para Trás e o filme Deixados para Trás logo depois, né, baseado no livro, é muito baseado nessa visão pré-milenismo dispensacionalista. E a maioria dos filmes de apocalipse que temos hoje, ou até novelas, por exemplo, a novela da Rede Record, que tem lá do Apocalipse, segue essa visão pré-milenismo dispensacionalista. Apesar de ser uma visão ali que é muito seguida, que muitas pessoas gostam, a maioria dos crentes tradicionais, a maioria não, né? Acredito que 90%, para não falar 100%, dos crentes tradicionais e dos crentes reformados, eles não acreditam no pré-milenismo dispensacionalista. Eu vou explicar depois por quê, mas vamos lá entender? Novamente, mostrando um gráfico aí do pré-milenismo dispensacionalista. Então, primeira coisa, a gente tem morte e ressurreição de Cristo. Quando vem a morte e a ressurreição de Cristo, vem a era da igreja, que é essa era que estamos vivendo. Logo depois da era da igreja vai vir a ressurreição dos crentes, ou seja, não passaremos pelo período de tribulação, a igreja não vai passar. Então, diferente do pré-milenismo histórico, que nós, igreja, iremos passar pela tribulação, o pré-milenismo dispensacionalista, a igreja não passa pela tribulação. Porém, a tribulação tem um pouco de divergência do pré-milenismo histórico. A tribulação do pré-milenismo dispensacionalista é dividida em dispensações, ou seja, é aquilo que eu falei há 2 semanas atrás, quando estudamos aquele interlúdio, aquele prelúdio ali da 7ª trombeta que eu citei ali de 3 anos e meio. Então, segundo esse pré-milenismo dispensacionalista, a tribulação será um período de 7 anos dividido, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio ali mais brando e 3 anos e meio ali mais forte, né? Então vai vir a era da igreja, vai vir ali a ressurreição dos crentes, o arrebatamento e vai iniciar ali a tribulação, que é os 7 anos. E vai vir o reinado do anticristo, que é a 70ª semana de Daniel. Se você já leu o livro de Daniel, você vê principalmente que o livro de Daniel é bem apocalíptico, principalmente a partir da segunda metade ali do livro, a partir ali de Daniel 7. E Daniel vai citar ali 62 semanas, 69 semanas e 70 semanas. Né? Ele vai sempre citar esses 3 termos: 62 semanas, 69 semanas, 70 semanas. E segundo essa visão do pré-milenismo dispensacionalista, eles vão acreditar que 62 semanas é o tempo da igreja. Né? Que até o tempo da igreja foram, aliás, até a morte de Cristo foi 62 semanas. O tempo da igreja vai ser mais 7 semanas, que vai concluir 69 semanas. E essa 70 semana, essa 70ª semana, né, que é o número 70, será o reinado do anticristo. Então esse reinado do anticristo vai culminar na 70ª semana ali que Daniel retrata ali no seu livro. E nesse período também haverá conversão dos remanescentes de Israel, haverá o templo reconstruído, haverá sacerdócio e sacrifícios rituais restaurado. Então, a partir desse momento que vier o reinado do anticristo, vai ver também ali um acordo onde sairá ali a mesquita muçulmana, aonde está ali
Hoje, a mesquita muçulmana que está ali logo acima ali do Muro das Lamentações, ali naquele território de Israel ali, que é meio Israel e meio árabe, e vai vir ali a construção do terceiro templo de Israel. E assim que construir o terceiro templo de Israel, será restituído o sacerdócio e os sacrifícios rituais. E a partir desse momento, contará ali 7 anos de tribulação, sendo 3 anos e meio de uma vida ali pouco melhor ali, entre aspas, para os cristãos, para aqueles que ficarem ali, e 3 anos e meio ali de um fato de guerra mesmo, de um sofrimento maior, de um ai maior. Então, durante esse tempo, no meio desses 3 anos e meio, Cristo vai vir voltar. Então, vai ter 2 vindas de Cristo. A primeira, ele vai trazer a ressurreição dos crentes, dos cristãos, e depois ele vai vir com um segundo arrebatamento, trazendo tipo uma segunda chance para aqueles que ficaram. Então, vai ter o primeiro arrebatamento, a primeira ressurreição dos crentes, e aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados. Durante 3 anos e meio, nesse período de tribulação, aqueles que conheceram a palavra de Deus, aqueles que sabiam da palavra de Deus e não levaram a sério na primeira vez, terão uma segunda oportunidade. E nessa segunda oportunidade, eles terão aí um tempo de 3 anos e meio de fazer o certo. Durante esse período, dessa segunda oportunidade que eles tiverem, durante esses 3 anos e meio, aqueles que foram fiéis terão essa oportunidade de ser arrebatados novamente. Então, durante esses 3 anos e meio, aqueles que foram fiéis, que ficaram ali, que provaram ali da tribulação, que foram fiéis, terão ali essa volta de Cristo ali, antecipada ali, antes do final da tribulação. E a partir dessa segunda volta de Cristo, dessa segunda chance ali dos cristãos, subirem ali, forem morar ali com o Senhor, haverá mais 3 anos e meio da tribulação e esse período será mais amargo. Algumas pessoas vão dizer que durante esses primeiros 3 anos e meio serão o toque das 7 trombetas que já estudamos. E os 3 anos e meio seguintes serão o toque das 7 taças. Então, a gente já viu que as 7 primeiras trombetas trouxe acontecimentos ali graves, mas não estudamos ainda 7 taças, mas quando estudarmos, iremos ver que as 7 taças serão mais graves ainda, serão mais sérias ainda do que as 7 trombetas. Então, segundo alguns que acreditam nessa visão do pré-milenismo dispensacionalista, acreditam que nesses 3 anos e meio de paz haverá 7 trombetas, mas não haverá 7 taças. E as 7 taças irão acontecer nesses 3 anos e meio de guerra. E aí sim, após esses 3 anos e meio de guerra, haverá a revelação do Senhor, haverá a batalha do Armagedon, a destruição do anticristo e haverá um milênio. Nesse período de milênio, desses 1000 anos, Satanás será preso e depois de 1000 anos, Satanás novamente será solto. Mas aí entra uma questão que até Tim LaHaye aborda muito no livro e que muitos cristãos tradicionais ou reformados discordam do Tim LaHaye, discordam dessa visão do pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? Porque quando Satanás é solto, segundo essa visão, e muito rebatida, através da vida do Tim LaHaye, através dos livros dele, da série de mensagens deles do Deixados para Trás, quando Satanás for solto, ele vai poder enganar aqueles que ficaram novamente. Então, durante o milênio, Satanás será preso, a igreja irá reinar aqui na Terra junto com Cristo. A partir do momento que Satanás for solto, ele vai poder ser solto para enganar as pessoas novamente. E aí fica algo meio contraditório. Porque Satanás é preso, é solto, ele pode enganar de novo. Depois que Satanás for derrotado por Jesus, e for preso, ele vai poder enganar novamente as pessoas que ficarem. Então fica algo assim meio equivocado, fica algo meio estranho. Então muitos que são de igrejas tradicionais ou reformadas, não creem muito nessa visão do pré-milenismo dispensacionalista. Eu também não creio muito, apesar de eu não ser nem de igreja reformada, nem igreja tão tradicional, eu também não creio muito nessa visão, justamente por não concordar com essa parte que Satanás é solto e ele poderá enganar as pessoas novamente. Eu acredito que não faz sentido Satanás, depois de ser derrotado, ser solto para enganar os cristãos novamente. Então eu acho que não faz muito sentido. E logo depois que Satanás for solto, vai ver o julgamento dos ímpios e o estado eterno, que eu já falei na última aula, que vai ser aquele período, ou juízo eterno, ou glória eterna. Amém, pessoal? Então essa é a visão do pré-milenismo dispensacionalista. Se ficou alguma dúvida aí, deixa os seus comentários. Nos pergunte também nas nossas redes sociais.
Agora, se você gostou desse vídeo aí, deixa um like, se inscreva em nosso canal e eu te espero na próxima semana com mais uma visão do milênio. Que Deus abençoe a sua vida.